Boa noite, então. Vamos começar hoje o livro 6 sobre gerenciamento de cronograma. O livro 6 sobre gerenciamento de cronograma fala sobre os 6 processos que nós temos na parte de cronograma. Um primeiro processo de planejamento, outros da parte de planejamento também, definir atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração dos tempos, as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Gerenciamento de cronograma. O gerenciamento do tempo tem um grande conceito, constituído por outros conceitos importantes. Composição do cronograma. Para compor um cronograma, é preciso ter método. Na maioria das vezes, em que um profissional sem experiência em gerenciamento de projeto elabora um cronograma, ele pensa que fazer um cronograma é abrir um software qualquer de Project Manager e colocar as atividades e datas, mas isso não é fazer um cronograma. Para fazer um cronograma que vá atender às necessidades de um projeto, é preciso empregar um conjunto de técnicas, apenas listar atividades e controlá-las. É como usar um bloco de notas e riscar as atividades feitas e criar uma nova data. Isto não é gerenciar o tempo e construir um cronograma. É preciso ter método e adotar uma série de passos para chegar ao cronograma. Além disso, é preciso usar uma ferramenta de cronograma. No caso, eu sempre recomendo para os alunos o Project Libre. Primeiro, por ele ser gratuito e open source também. A ferramenta super leve permite o trabalho automatizado de gerenciamento de cronograma. Com o modelo de cronograma, a gente pode absorver todos os fatores ambientais e ativos dos processos organizacionais de uma empresa. Aquela parte de fatores ambientais e ativos que aparecem em tudo quanto é processo. São as maneiras como a empresa trabalha a questão do tempo. Com ele, a gente vai saber abordar o esforço do gerenciamento do tempo. As informações do projeto também são necessárias à composição do cronograma. O que esse projeto precisa entregar? Quais são os seus objetivos? A composição de cronograma está colocada através de um diagrama aqui embaixo, onde a gente começa com o método de elaboração de cronograma, depois define uma ferramenta de cronograma, e no caso eu estou propondo o Project Libre, um modelo de cronograma que a empresa utiliza, e isso vem dos ativos dos processos que a empresa já utiliza, e as informações de projeto. Você junta isso tudo e você tem, então, o cronograma do projeto. Aqui alguns exemplos de cronograma. Por exemplo, você pode fazer... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. A gente pode fazer uma lista com data de início e término, que é a lista de atividades, a forma mais simples de apresentar o cronograma. A gente pode fazer uma lista com uma linha do tempo, onde cada pequena atividade está sendo desenhada como uma barra, e a gente pode utilizar, e aí é um gráfico de barras, né? E a gente pode utilizar também um modelo em rede, onde você aqui tem a vantagem de descobrir qual é a vinculação, qual que é a necessidade do processo anterior em relação ao atual. Então você consegue saber se, para fazer aquele processo, quais processos você precisa ter terminado. Então esse modelo de rede ele é bem interessante, ele dá uma visão geral da interdependência entre os processos dentro do cronograma. Aqui a gente tem uma tabela que mostra que nessa parte de cronograma, 5 dos 6 processos têm a ver com planejamento. E apenas um tem a ver com monitoramento e controle, que é o processo de controlar cronograma, que a gente também vai ver hoje. Então, basicamente tudo que é feito relativo a cronograma tem a ver com planejamento, claro, né? E depois o único processo é controlar cronograma. O único processo que sobra, né? Bom, e aí vamos para o primeiro processo,
que é planejar o gerenciamento do cronograma. A gente pega o termo de abertura de projeto e mais algumas informações, e o processo planejar o gerenciamento do cronograma gera o quê? Um plano de gerenciamento do cronograma. Planejar o gerenciamento do cronograma é o processo que estabelece as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. O principal benefício desse processo é você fornecer uma orientação e as instruções gerais para toda a equipe a respeito de como o cronograma do projeto vai ser gerenciado. E aqui apresento para vocês, então, o processo 6.1, planejar o gerenciamento de cronograma. Como entrada, o TAP, o termo de abertura de projeto, alguns documentos do plano de gerenciamento de projetos, como gerenciamento de escopo, a abordagem de desenvolvimento que foi definida, fatores ambientais e ativos que aparecem sempre. Ferramentas e técnicas, a gente tem a opinião especializada, análise de dados e reuniões, que é o básico de ferramentas e técnicas que você precisa para poder fazer qualquer processo, qualquer coisa. E como saída, o único documento novo que é apresentado aqui nesse processo, que é o plano de gerenciamento do cronograma. Então nós vamos lá para o documento, na página 52. O plano de gerenciamento de cronograma é um componente do plano de gerenciamento do projeto, que estabelece os critérios e atividades para desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou generalizado, com base nas necessidades do projeto, e inclui limites de controle apropriados. Conteúdo do documento: desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto. A metodologia e a ferramenta do cronograma serem usados no desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto. Duração da interação: a duração na qual a equipe trabalha para concluir uma meta, fixar a duração mínima, a distorção de escopo, uma vez que obriga as equipes a trabalharem nas funcionalidades essenciais, primeiro e nas outras quando o tempo permitir. Nível de exatidão: faixa aceitável usada na determinação de estimativas realistas de duração das atividades e contingências. Unidade de medida: cada unidade de medida, horas, dias, semanas, para medidas de tempo, é definida para cada um dos recursos. Associações com procedimentos organizacionais: a EAP fornece a estrutura para o plano de gerenciamento do cronograma, permitindo a consistência com as estimativas e os cronogramas resultantes. Manutenção do modelo do cronograma: o processo usado para atualizar o status e registrar o andamento do projeto no modelo de cronograma durante a execução do projeto é definido. Limites de controle: quantidade acordada de variação a ser permitido antes que alguma ação precise ser tomada. Os limites são tipicamente expressos como desvios e percentuais. Regras para medição de desempenho: por exemplo, variação de prazo, VPR, e o índice de desempenho do prazo, IDP, usados para avaliar a magnitude da variação do cronograma original. Formatos de relatórios: os formatos e a frequência dos vários relatórios de cronograma são definidos. Então, esse plano de gerenciamento de cronograma é um documento que define tudo a respeito da maneira, da metodologia como a empresa vai atuar, vai trabalhar com cronogramas. Se os cronogramas vão estar em dias, se eles vão estar em horas, qual o nível de exatidão desses cronogramas, quanto vai durar cada iteração, ou seja, cada onda de trabalho. E isso vai estar tudo definido nesse documento. Ele pode ser muito extenso, se a gente estiver falando de uma empresa muito grande, muito detalhada, ou ele pode ser alguma coisa bem mais informal, né? E aí, esse é o documento gerado pelo 6.1. Podemos passar já para o 6.2, que é, aí sim, a gente começa a montar o próprio cronograma. E aí a gente começa definindo quais são as atividades do projeto. E a gente vai ter, então, uma série de documentos de saída, lista de atividades, atributos das atividades. Eu acho que a maioria delas já foram
apresentadas anteriormente. Mas o que é definir atividades no final das contas? É o processo de identificação e manutenção das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas. Então, você tem um projeto que vai produzir entregas. Vamos dizer que seja um projeto de software, né, que é o nosso caso, e a gente pode imaginar que cada entrega seria uma tela específica com uma funcionalidade do software em questão. Vamos dizer que o software tenha 50 telas, é um software com bastante telas de cadastro, relatórios, consultas e transações. E cada tela dessa é uma entrega. Então a gente pode entender que cada entrega dessa pode ter pelo menos uma atividade, ou mais de uma. Se você pensar que uma tela precisa ser projetada, depois ela precisa ser validada com o usuário, cada tela dessa precisa ser codificada e depois precisa ser testada. E aí existem vários testes diferentes para você chegar num produto final, né? Num teste final, que é chamado de teste de integração. Você tem uma infinidade de atividades que podem ser colocadas nesse cronograma. O principal benefício desse processo de definir as atividades é a divisão dos pacotes de trabalhos em atividades que fornecem uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto. Você pode chegar à conclusão que vários desses pacotes de trabalho podem ser feitos em paralelo. O que eu quero dizer em paralelo? Ao mesmo tempo. Isso agiliza em muito o trabalho na hora de você gerenciar as atividades dentro do projeto, né? Você pode colocar cada programador para fazer uma tela diferente se você tiver vários programadores. Concordo? Vamos lá. E aqui, apresentando para vocês, então, o processo definir atividades. Para você definir atividades, você tem que ter, é claro, o plano de gerenciamento de cronograma, que é o documento gerado do processo anterior, e a linha de base do escopo. O que é a linha de base do escopo? É aquele levantamento que você fez a respeito de quais funções o software precisa ter. E, como sempre, fatores e ativos da empresa. E aí, as ferramentas são aquelas que a gente já conhece, opinião especializada, a decomposição. E aí a decomposição você pode entender como diagramas de use case, diagrama de classes e objetos, ou diagrama de fluxo de dados para quem trabalha com tecnologia lá da década de 70. Então você tem diversas possibilidades de decomposição e a gente já falou sobre isso, a técnica de decomposição. E reuniões. Agora, tem uma novidade aí, que são os planejamentos em ondas sucessivas, que é uma possibilidade de você fazer um ciclo de vida onde você planeja um cronograma, depois você volta e planeja novamente, você vai replanejando o cronograma diversas vezes para estar com ele sempre atualizado. E a gente vai falar sobre isso no livro de técnicas, lá na página 40. Planejamento em ondas sucessivas. O planejamento em ondas sucessivas é uma técnica de planejamento iterativo em que o trabalho a ser executado a curto prazo é planejado em detalhe, ao passo que o trabalho mais adiante no tempo é planejado em um nível mais alto. É uma forma de elaboração progressiva aplicável a pacotes de trabalho, pacotes de planejamento de grandes entregas, quando se usa uma abordagem ágil ou preditiva. Receita de como fazer. Um trabalho pode existir em vários níveis de detalhamento, dependendo de onde está do ciclo de vida do projeto. Durante o planejamento estratégico inicial, quando a informação está menos definida, os pacotes de trabalhos podem ser decompostos até o nível conhecido de detalhe. Conforme os eventos que estão para acontecer, os pacotes de trabalho são mais conhecidos e podem ser decompostos em atividades. Então, uma proposta de planejamento em ondas sucessivas, essa técnica de ondas sucessivas, ela casa muito bem, principalmente quando você vai fazer um ciclo, um planejamento que seja preditivo. O que quer dizer preditivo? Que você não tem como prever tudo. Ou uma abordagem ágil, que geralmente ocorre em ondas. Não, preditivo é o contrário do que eu falei. Deixa eu falar de novo. Quando você for trabalhar com uma abordagem ágil, geralmente a abordagem ágil trabalha em ondas específicas de projeto. Você vai implementando as coisas de uma forma iterativa.
Você vai até o final e volta, vai até o final e volta. Isso combina com essa questão do planejamento em ondas sucessivas, preditiva e com periodicidade. É claro, se você for trabalhar com ondas, você tem que definir qual que é o período dessa onda, né? Quer dizer, você todo mês vai prever o que vai acontecer apenas no próximo mês. Quando terminar o mês, você vai fazer um novo planejamento, ou seja, uma nova onda, prevendo o que vai acontecer no próximo mês e assim por diante, certo? Não, sim, então, o preditivo é isso, é a periodicidade. Né? É que você vai O que prevendo... acontece com períodos. Isso, você vai prevendo de mês em mês, por exemplo. Perfeito. Aí a gente vai para, finalmente, as saídas de definir as atividades. O que você tem aqui? A lista das atividades, a lista dos marcos. Marco é alguma coisa no cronograma que não tem um intervalo de tempo, ele é definido como uma data única. É aquela reunião para apresentar para o usuário, é aquela reunião com o gerente do desenvolvimento, é aquele ponto em que aquele pacote de trabalho foi prometido e precisa estar pronto para ser entregue. Ou seja, são pontos de atenção dentro do cronograma. Além disso, as solicitações de mudança podem ocorrer já na definição de atividades e algumas atualizações. Mas tem um documento aqui que são os atributos das atividades que a gente ainda não tinha falado. Porque a gente tem uma lista das atividades, que aí a lista de atividades pode ser só uma lista mesmo com o que precisa ser feito. Mas a gente pode ter diversos atributos nessas atividades. E é justamente o que a gente vai falar sobre isso agora. Atributos das atividades. Os atributos das atividades ampliam a descrição das mesmas através da identificação dos múltiplos componentes associados a cada uma delas. Os componentes de cada atividade evoluem ao longo do tempo. Durante as fases iniciais do projeto, eles incluem o identificador exclusivo da atividade, ID de AP e o rótulo ou nome da atividade. Conteúdo do documento. Quando concluídas, elas incluem descrição de atividades, atividades predecessoras, atividades sucessoras, relacionamentos lógicos, antecipações e esperas, requisitos de recursos, datas impostas, restrições e permissões. Os atributos da atividade podem ser usados para identificar o local onde o trabalho deve ser realizado, o calendário do projeto, a que a atividade foi designada e o tipo de esforço envolvido. Os atributos das atividades são usados para o desenvolvimento do cronograma e para a sessão, sequenciamento e classificação das atividades planejadas no cronograma de várias maneiras nos relatórios. Então você pode ter uma lista de atividades simples, só com o nome da atividade, a data que ela começa, a data que ela termina, como previsão, mas vocês podem ver que você pode ter uma infinidade de outras informações que são importantes também. Quais atividades precedem essa que está sendo feita? Quais atividades sucedem essa que está sendo feita? E assim por diante, tá? Voltando aqui para a descrição do processo 2, terminou o processo 2. Vamos então para o processo 3, sequenciar as atividades. Quer dizer, uma coisa é você ter toda a lista das atividades, outra coisa é você colocar essa lista de atividades em sequência. Ok? Então você vai precisar de todas as informações geradas até o momento para gerar um diagrama de rede do cronograma do projeto e atualizações nas mesmas informações que já estavam antes. Sequenciar essas atividades, então, é um processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. O principal benefício desse processo é definir a sequência lógica do trabalho, a fim de obter o mais alto nível de eficiência em face de todas as restrições do projeto. Por que ele está dizendo aqui que definir a sequência lógica do trabalho é importante para você aumentar o nível de eficiência? Porque se você descobrir, colocando essa sequência lógica de trabalho, que várias dessas atividades não precisam uma das outras, que elas podem ser feitas em paralelo, isso vai facilitar o trabalho no sentido de você talvez espalhar mais as atividades
os pacotes de trabalho, de desenvolvimento, e isso vai fazer com que o processo corra mais rapidamente. E aí nós temos, então, o processo de sequenciar as atividades. Todas as informações de entrada já são conhecidas por nós. Agora a gente tem alguns métodos novos aqui. O sistema de informações de gerenciamento de projetos a gente já tinha falado, que é um sistema que automatiza o gerenciamento de projetos. Existem vários no mercado, existem algumas coisas que são até freeware. Mas esses métodos, essas ferramentas que estão apresentadas aqui são novidades para a gente. E é importante a gente aprender cada uma delas para entender até que ponto a gente pode ter o controle sobre o cronograma. Vamos então à técnica 41, 42, 43. Aqui a técnica 41, que é o método do diagrama de precedência. Método do diagrama de precedência. O método de diagrama de precedência, MDP, é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente por um ou outro relacionamento lógico para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas. O MDP inclui 4 tipos de dependência ou relacionamentos lógicos. Uma atividade predecessora é uma atividade que logicamente vem antes de uma atividade dependente de um cronograma. Uma atividade sucessora é uma atividade que depende que logicamente vem depois de outra atividade de um cronograma. Como fazer? No MDP, o TI é o tipo de relação de precedência mais usado. O relacionamento IT raramente é usado, mas foi incluso aqui para apresentar uma lista completa dos tipos de relacionamentos MDP. 2 atividades podem ter 2 relacionamentos lógicos ao mesmo tempo, por exemplo, II ou não sei. ITT, isso mesmo. ITT. Vários relacionamentos entre as mesmas atividades não são recomendáveis. Assim, uma decisão tem que ser tomada para escolher o relacionamento de mais alto impacto. Ciclos fechados tampouco são recomendados em relacionamentos lógicos. Bom, você não entendeu o que você estava falando, Rodrigo, agora eu vou explicar, tá? E nesse diagrama aqui, dá para você entender o que a gente está falando. Olha, você tem a atividade A e a atividade B, atividade A, atividade B, atividade A, atividade B, atividade A, atividade B. Só que são 4 tipos de relacionamento que você pode fazer ligação entre atividades. A B está sempre dependendo da A, mas está dependendo de que forma? A primeira forma da B depender da A é o relacionamento TI, que significa término para início. Término para início por quê? Porque o B só pode começar quando o A tiver terminado. Isso é o relacionamento TI. Agora vamos ver o último aqui embaixo, o IT. O IT é o seguinte: o B só pode terminar quando o A tiver começado. Isso é o relacionamento início-término. O relacionamento II funciona da seguinte forma: a atividade B só pode começar quando a A tiver começado. Então, início para início. E a última aqui do lado direito é a TT, que você tem que interpretar da seguinte forma: a atividade B só pode se encerrar quando a A tiver se encerrado. O normal é acontecer essa A aqui, que é a TI, término para início. Mas observe que há outras possibilidades quando você for montar o diagrama. Há outras formas de representar outras correlações, outras dependências e relacionamentos lógicos entre as atividades do cronograma. E aí você monta um diagrama de rede, fica muito fácil de você enxergar quem depende de quem e de que forma depende. Agora vamos falar sobre a próxima técnica, que é a integração e determinação de dependência. Integração e determinação de dependência.
As dependências podem ser caracterizadas pelos seguintes atributos: obrigatórias ou arbitradas, internas ou externas. A dependência tem 4 atributos, mas 2 podem ser aplicáveis ao mesmo tempo das seguintes maneiras: dependências externas obrigatórias, dependências internas obrigatórias, dependências externas arbitradas ou dependências internas arbitradas. Receitas: como fazer. Dependências obrigatórias são as exigidas legal ou contratualmente inerentes às naturezas do trabalho. Frequentemente envolvem instalações físicas, tais como um projeto de construção onde é impossível a superestrutura antes que a fundação. As dependências técnicas podem ser obrigatórias. Dependências arbitradas. Às vezes são chamadas de lógica preferida, lógicas preferencial ou... Nossa, tá muito ruim, não estou conseguindo. Soft lógica. Soft lógica. As dependências arbitradas são estabelecidas... As dependências arbitradas são estabelecidas com base nas melhores práticas ou quando uma sequência é desejada, mesmo que haja outras sequências aceitáveis. Por exemplo, práticas especificam que durante uma construção o trabalho elétrico comece depois de terminar o trabalho de encanamento. Ambas as atividades podem ocorrer ao mesmo tempo, mas realizar as atividades em ordem sequencial reduz o risco do projeto. Dependências externas envolvem um relacionamento entre as atividades do projeto e as não pertencentes ao projeto, que não estão sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, a atividade de teste num projeto de software pode depender da entrega de hardware de uma fonte externa. Dependências internas envolvem uma relação de precedência entre as atividades do projeto e estão sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, se uma equipe não pode testar uma máquina antes de montá-la, haveria uma dependência obrigatória interna. Bom, então, trocando em miúdos, resumindo o que a Sônia falou, existem dependências obrigatórias que são aquelas que, quando você olha, uma coisa tem que estar terminada antes da outra começar, não tem jeito. Isso tem que acontecer, é uma questão lógica. Agora, a dependência arbitrada é aquela que você quer que seja dependente, mas não necessariamente precisa ser. É porque o gerente quis construir o cronograma com essa dependência. Ela não é necessária, ela é mais um costume, uma regra que está tentando se seguir, tá? A dependência externa é quando você está em uma dependência de uma atividade que está fora do projeto, alguma coisa que está externa ao projeto. E a interna é quando uma tarefa depende de outra tarefa, mas as duas estão internas ao projeto. É isso, tá? Que a gente está falando aqui. Continuando ainda no mesmo assunto, vamos falar agora de antecipação e esperas. Sônia, pode ler para mim de novo? Vou ver se eu aumento aqui, peraí. Uhum. Antecipação e esperas. Uma antecipação é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma atividade predecessora. Isso seria mostrado como um término para início com uma antecipação de 2 semanas, como mostrado na figura. A antecipação é frequentemente representada como um valor negativo no software de cronograma. Uma espera é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora será atrasada em relação a uma atividade predecessora. Isso poderia ser mostrado como uma relação início com uma espera de 15 dias, como mostrado na figura. Lê aqui o como fazer, depois eu vou explicar esse diagrama. Receita, como fazer. A equipe de gerenciamento do projeto define as dependências que podem requerer uma antecipação ou uma espera, visando definir precisamente a relação lógica entre elas. O uso de antecipações e esperas não deve substituir a lógica do cronograma. Além disso, as estimativas das durações não incluem nenhuma antecipação ou espera. As atividades e suas premissas relacionadas devem ser documentadas. Então aqui no diagrama a gente tem completar itens da lista. Ela tem que terminar antes para você começar o lote de construção do paisagismo. A
Acontece que você pode antecipar uma dessas tarefas porque ela vai ficar um tempo em atividade. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Isso daqui seria uma antecipação. É o TI menos 2 semanas. Entre essas 2 atividades, nós temos 2 semanas sobrando. Então, esse lote de construção do paisagismo poderia ser antecipado em 2 semanas. Só não foi antecipado porque o cronograma foi montado dessa maneira. Da mesma forma, no de cima, e menos 15 dias de espera. Então, no caso aqui, a de baixo, o editar versão preliminar, você tem que esperar 15 dias depois que começou a escrever a versão preliminar. É um tempo que você tem que esperar para poder começar a de baixo em relação à de cima. Isso tudo pode ser documentado no cronograma também. E aí eu volto para cá, nós terminamos as técnicas. O que a gente gera disso daqui? Um diagrama de rede de cronograma de projeto e mais um monte de atualizações. O diagrama de rede é importante a gente conhecer. Vamos dar uma olhada nele aí. Olha ele aqui. Um diagrama de rede onde você tem vários pacotes de trabalho, várias tarefas sendo realizadas. Algumas dependem uma das outras, outras são interligadas, outras podem ser feitas em paralelo, como vocês podem observar aqui, coisas sendo feitas em paralelo. Esse diagrama de rede é importantíssimo para a gente planejar a destinação das tarefas para a equipe. Diagrama de rede do projeto. Um diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências entre as atividades do cronograma do projeto. Conteúdo do documento. Um diagrama de rede do cronograma do projeto pode ser produzido manualmente ou através do uso de um software de gerenciamento de projetos. Pode incluir detalhes do projeto todo ou ter uma ou mais atividades de resumo. Uma descrição de resumo pode acompanhar o diagrama e descrever a abordagem básica usada para sequenciar as atividades. Quaisquer sequências incomuns de atividades dentro da rede devem ser totalmente descritas. Atividades que têm várias predecessoras indicam uma convergência de caminhos. Atividades que têm várias sucessoras indicam uma divergência de caminhos. Atividades com divergências e convergências têm maior risco, pois são afetadas ou podem afetar várias atividades. A atividade 1 é chamada de uma convergência de caminhos, pois tem mais de uma predecessora, enquanto a atividade K é chamada de uma divergência de caminhos, pois tem mais de uma sucessora. Na verdade, não é um, né? É L, I, né? É o I. Aqui, ó, o I está aqui, Sim. ó. Você está vendo o I aqui? Porque ela é uma convergência porque vem de 2 outras atividades, a H e a K. Já a atividade K, ela é divergente, porque dela saem outras atividades, sai mais de uma. Então isso é a diferença entre convergente e divergente, aqui no caso. Muito bem. Então esse é o diagrama de rede do cronograma, importantíssimo para poder fazer gerenciamento de projeto, um dos documentos mais importantes. E aí a gente vai então para estimar as durações das atividades. Veja que a gente fez o diagrama, a gente sabe qual depende de qual, agora a gente tem que definir qual que é a duração de cada atividade. Estimar a duração da atividade é um processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades individuais com os recursos estimados. O principal benefício do processo é fornecer a quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade. Vamos então apresentar o processo. Olha aí o processo. É claro, para estimar a duração de atividades, a gente precisa de um monte de documentos. Olha só, o plano de gerenciamento de cronograma, linha de base de escopo, atributos das atividades, lista de atividades, registro de premissas, registro de lições aprendidas, lista de marcos, e assim vai. Agora, tem 2 documentos aqui que a gente ainda não viu. Calendário de recursos e requisitos de recurso.
Porque para você definir a duração das atividades e quando que elas vão começar e terminar, você tem que saber se os recursos vão estar disponíveis. Aquele computador X que você vai precisar lá na época dos testes, vai estar disponível em que data? É por isso que existe, então, a necessidade de você consultar o calendário dos recursos e os requisitos dos recursos. São os documentos 55 e 56. Calendário dos recursos. Um calendário dos recursos identifica os dias de trabalho, turnos, início e fim do horário de trabalho normal, fins de semana e feriados públicos, quando cada recurso específico está disponível. Conteúdo do documento. Informações sobre quais recursos, como equipe, equipamentos e materiais, estão potencialmente disponíveis durante um período de atividades planejado. São usadas para a estimativa de utilização dos recursos. Os calendários dos recursos também especificam quando e por quanto tempo os recursos físicos e de equipe identificados do projeto estarão disponíveis durante o projeto. Essas informações podem estar no nível da atividade ou do projeto. Isso inclui consideração de atributos como experiência e ou nível de habilidade dos recursos, assim como as diversas localizações geográficas. Muito bem. Além do calendário de recursos, o outro documento são os requisitos de recursos. Requisitos de recurso. Os requisitos de recurso identificam os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada pacote de trabalho ou atividade em um pacote de trabalho e podem ser agregados para determinar os recursos estimados para cada pacote de trabalho, cada ramificação da EAP e o projeto como um todo. Conteúdo do documento. A quantidade de detalhes e o nível de especificidade das descrições dos requisitos de recursos podem variar por área de aplicação. A documentação de requisitos de recursos pode incluir premissas que foram definidas ao determinar quais tipos de recursos são aplicados, sua disponibilidade e quais quantidades são necessárias. Então, basicamente, se você vai utilizar o recurso X, quais são os requisitos necessários para você utilizar aquele recurso? E qual a quantidade de recurso necessário para cada pacote de trabalho que você está prevendo ser desenvolvido dentro do projeto. Isso também é um documento importante de entrada do nosso processo de estimar as durações das atividades. Estando, então, com todos os documentos de entrada, a gente parte para as ferramentas e técnicas, e a gente tem várias aqui que são novas. Além de tomada de decisão que a gente já viu, reuniões que a gente já viu, opinião especializada que a gente já viu e análise de alternativas, a gente agora vai utilizar várias técnicas de estimativa. São 4 técnicas de estimativa que podem ser utilizadas. Não precisa necessariamente utilizar todas elas. Ou você pode utilizar elas uma combinando com as outras. Não tem problema você combinar as atividades também não. Mas vamos a elas aqui na parte de técnicas. Para começar, a estimativa análoga. Sônia. Estimativa análoga. A estimativa análoga é uma técnica de estimativa de duração ou custo de uma atividade ou de um projeto que usa dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante. A estimativa análoga usa parâmetros de um projeto anterior semelhante, tais como duração, orçamento, tamanho, peso, complexidade como base para a estimativa dos mesmos parâmetros ou medidas para um projeto futuro. Receita como fazer. Quando usada para estimar durações, essa técnica conta com a duração real de projetos semelhantes anteriores como base para se estimar a duração do projeto atual. É uma abordagem que estima o valor bruto, algumas vezes ajustado para diferenças conhecidas da complexidade do projeto. A duração análoga é frequentemente usada para estimar a duração do projeto quando há uma quantidade limitada de informações detalhadas sobre o mesmo. A estimativa análoga é geralmente menos dispendiosa e consome menos tempo que outras técnicas, mas também é menos precisa. Estimativas de duração análoga
podem ser aplicadas ao projeto inteiro ou a segmentos do projeto e podem ser usadas em conjunto com outros métodos de estimativa. A estimativa análoga é mais confiável quando as atividades anteriores são semelhantes de fato e não apenas aparentemente, e a equipe do projeto que prepara as estimativas possui a expertise necessária. Fazer uma estimativa análoga é simplesmente você comparar as atividades desse projeto que você está estimando com as atividades dos projetos anteriores e verificar quanto tempo durou os projetos anteriores, as atividades nos projetos anteriores. Ou seja, você vai montando a duração das atividades do projeto atual, da estimativa atual, em relação aos projetos que já aconteceram. Estimativa análoga é isso, muito simples. Agora, tem a estimativa paramétrica também, Sônia. Estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica é uma técnica de estimativa em que um algoritmo é usado para calcular o custo ou a duração com base em dados históricos do projeto. Receita como fazer. A estimativa paramétrica utiliza a relação estatística entre dados históricos e outras variáveis, por exemplo, metros quadrados em construção. Para calcular uma estimativa para parâmetros da atividade, tais como custo, orçamento e duração. As durações podem ser determinadas quantitativamente através da multiplicação da quantidade de trabalho a ser executado pelo número de horas de mão de obra por unidade de trabalho. Por exemplo, a duração no design de um projeto pode ser estimada pelo número de desenhos multiplicado pelo número de horas de trabalho por desenho, ou ainda em uma instalação de cabo, multiplicando-se os metros de cabo pelo número de horas de trabalho por metro instalado. Se o recurso designado é capaz de instalar 25 metros de cabo por hora, a duração total necessária para a instalação de 1.000 metros é de 40 horas. 1.000 metros dividido por 25 metros por hora. Esta técnica pode produzir altos níveis de exatidão, dependendo da sofisticação e dos dados básicos colocados no modelo. Só um minutinho. Eu moro numa praça, só um minutinho. Estimativas paramétricas de cronograma podem ser aplicadas a um projeto inteiro ou a segmento do mesmo, em conjunto com outros métodos de estimativa. A estimativa paramétrica, então, é você conseguir determinar uma fórmula onde você consegue fazer a estimativa com alguns dados de entrada, do tipo, você determinou que a sua equipe consegue desenvolver 200 linhas de código por dia. E você sabe que o projeto atual, ele vai ter, você já estimou que ele vai ter umas 20 mil linhas de código. E aí você consegue colocar nessa fórmula e sair do outro lado. Eu falei 200 linhas de código por dia, 20 mil linhas de código, você vai ter o quê? 100 dias. Eu não sei se eu fiz a conta certa, mas então você entra algum dado que você coletou, sai a duração das atividades do outro lado. Você tem uma fórmula para poder medir, calcular o tempo e o custo do projeto, ou de cada atividade individualmente, né? Se você tiver uma fórmula boa, bem testada e bem madura, você consegue muita precisão, um alto nível de exatidão. E tem as estimativas de 3 pontos. Sônia. Estimativa de 3 pontos. A exatidão das estimativas de duração de ponto único pode ser melhorada considerando-se o risco e a incerteza da estimativa. Receita como fazer. Usar estimativas de 3 pontos ajuda a definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade. Mais provável, TM é o quê? É uma marca? Da marca? Essa estimativa. É o tempo mais provável. Ok. Essa estimativa é baseada na duração da atividade, dados ou os recursos prováveis de serem alocados, sua produtividade, expectativas realistas de disponibilidade para executar a atividade, dependências de outros participantes e interrupções. Otimista. A duração da atividade é baseada na análise do melhor cenário para a mesma.
pessimista, TP. A duração é baseada na análise do pior cenário para a atividade. Dependendo dos valores de distribuição pressupostos na faixa das 3 estimativas, a duração esperada, TE, pode ser calculada. Uma fórmula comumente usada é a distribuição triangular. TE igual TO mais TM mais TP dividido por 3. A distribuição triangular é usada quando não há dados históricos suficientes ou quando se usa dados baseados em opiniões. As estimativas de duração baseadas em 3 pontos, com uma distribuição assumida, fornecem uma expectativa de duração e esclarecem a faixa de incerteza sobre a mesma. Ou seja, você tem um nível de exatidão muito baixo, né? Você tem muita incerteza envolvida nos números. Então você faz uma mais provável, uma otimista e uma pessimista e calcula a média dessas 3 para poder chegar num número qualquer. É uma forma de você fazer estimativa também. Ainda tem a estimativa bottom-up, Sônia. Estimativa bottom-up. Estimativa bottom-up é um método de estimativa da duração ou custo do projeto pela agregação das estimativas dos componentes de nível mais baixo da estrutura analítica do projeto, EAP. Receita como fazer. Quando a duração de uma atividade não pode ser estimada com um grau razoável de confiança, o trabalho dentro da atividade é decomposto em mais detalhes. As durações são, então, estimadas. Essas estimativas são, então, agregadas numa quantidade total para cada uma das durações das atividades. As atividades podem ou não ter dependências entre si que podem afetar a aplicação e o uso dos recursos. Se existirem dependências, este padrão de utilização de recursos é refletido e documentado nos requisitos estimados da atividade. Essa estimativa usa o seguinte método para você chegar na duração do projeto como um todo. Ela quebra em pequenos pedacinhos e estima cada pedacinho de trabalho a ser realizado. E depois vai somando isso, para você ter a duração do projeto inteiro de uma vez só. Por isso que é chamado de bottom-up. Você começa do nível mais baixo e vai subindo até o topo para chegar na duração do projeto como um todo. Essas são técnicas utilizadas de estimativa, mas a gente ainda tem a análise de reservas, que é uma outra técnica importante que não é estimativa, mas também tem que ser tratada agora, nesse momento que a gente está fazendo montagem de cronograma. Sônia. Análise de reservas. A análise de reservas é usada para determinar a quantidade de reserva de contingência e gerencial necessárias para o projeto. As estimativas de duração podem incluir reservas de contingência, às vezes chamadas de reservas de cronograma, para considerar incertezas no cronograma. As reservas de contingência são a duração estimada na linha de base do cronograma que é alocada aos riscos aceitos. As reservas de contingência são associadas às incógnitas conhecidas, que podem ser estimadas para justificar essa quantidade de trabalho desconhecido. Receita como fazer. A reserva de contingência pode ser porcentagem da duração da atividade estimada ou um número fixo de períodos de trabalho. À medida que informações mais precisas sobre o projeto são disponibilizadas, a reserva para contingências pode ser usada, reduzida ou eliminada. A contingência deve ser claramente identificada na documentação do cronograma. Também podem ser produzidas estimativas para a quantidade de reserva gerencial do cronograma para o projeto. As reservas gerenciais são um montante especificado do orçamento do projeto, retido para fins de controle e de gerenciamento e são reservadas para trabalho imprevisto e está dentro do escopo do projeto. As reservas gerenciais abordam as incógnitas desconhecidas que podem afetar um projeto. A reserva gerencial não está incluída na linha de base do cronograma, mas faz parte dos requisitos de duração de todo o projeto. Dependendo dos termos do contrato, o uso de reservas gerenciais pode requerer uma mudança na linha de base do cronograma. Você definiu a duração de cada atividade dentro do cronograma do projeto. Você vai fazer análise de reserva e definir o seguinte:
cada atividade dessa vai ter uma reserva de tempo de contingência de 10% que vai ser colocada dentro do cronograma. 10% a mais no cronograma, que é um tempo de reserva. É um tempo reservado que pode não ser utilizado. Se você conseguiu seguir alguma técnica de estimativa correta para a duração das atividades, você não vai utilizar a reserva. Mas às vezes acontecem imprevistos, que são chamados aí de incógnitas desconhecidas, que você vai ter que utilizar um tempinho que está reservado ali só para quando você tem algum tipo de imprevisto mesmo. Essa é a ideia da reserva de contingência que a gente tem aqui. E reserva de contingência é uma coisa que você faz quando você calcula o tempo e você também faz quando você calcula custos. A gente vai ver isso lá em custos também. Bom, então vimos todas as técnicas, as ferramentas para poder estimar a duração das atividades. Como saída, a gente tem bases para as estimativas, diversas atualizações têm que ser feitas e um documento chamado Estimativas de Duração. Esse documento Estimativas de Duração vai ter todas as durações de cada tarefa. Vamos dar uma olhada nele agora. Sônia. Estimativas de duração. Estimativas de duração são avaliações quantitativas do número provável de períodos de tempo que serão necessários para completar uma atividade, uma fase ou um projeto. As estimativas de duração não incluem nenhuma espera. Conteúdo do documento. As estimativas de duração podem incluir algumas indicações da faixa de resultado possíveis, por exemplo, uma faixa de 2 semanas a 2 dias que indica que a atividade levará pelo menos 8 dias e não mais que 12, pressupondo-se uma semana de trabalho de 5 dias, ou uma probabilidade de 15% de exceder a 3 semanas, o que indica uma alta probabilidade, 85%, de que a atividade levará 3 semanas ou menos. Ou seja, as estimativas de duração são avaliações em relação ao provável período que você vai utilizar para completar cada atividade do seu cronograma. Você pode ter isso utilizando técnicas estatísticas de probabilidade, para você poder chegar a um cronograma muito mais preciso. E aí a gente terminou o 6.4. Vamos dar uma olhada no 6.5, que é desenvolver o cronograma. Olha só, tudo que a gente fez anteriormente foi para a gente chegar nesse ponto, que é desenvolver o cronograma. E desenvolver o cronograma é um processo que analisa as sequências de atividades, as durações, os requisitos de recurso, as restrições do cronograma para criar um modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto. O principal benefício desse processo é a geração de um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do projeto. E aí eu vou apresentar agora, então, o processo desenvolver o cronograma. Observe que você utiliza tudo que você produziu anteriormente, mais uma série de outros documentos. Todos eles são reunidos para você finalmente desenvolver o cronograma. E aí você usa um monte de técnica nova que a gente não tinha visto antes, né? São 7 técnicas novas utilizadas aqui. E a gente vai olhar uma a uma agora. A primeira delas é a análise de rede do cronograma. E agora eu não vou chamar a Sônia, porque a Sônia conseguiu atingir os demais. William, você pode ler para mim? Posso. Análise de rede do cronograma. A análise de rede do cronograma é uma técnica abrangente, usada para gerar o modelo do cronograma do projeto. Ela emprega várias outras técnicas, como o método de caminho crítico, técnicas de otimização de recursos e técnicas de modelagem. Receita de como fazer. A análise adicional inclui avaliar a necessidade de agregar reservas de cronograma para reduzir a probabilidade de um desvio do cronograma quando vários caminhos convergem para um único ponto no tempo ou quando vários caminhos divergem de um único ponto no tempo. Revisar a rede para checar se o caminho é crítico, se o caminho crítico apresenta atividades de alto risco ou itens de antecipação longa que demandariam o uso de reservas de cronograma
ou a implementação de respostas a riscos para reduzir o risco no caminho crítico. A análise de rede do cronograma é um processo interativo que é empregado até que um modelo de cronograma viável seja desenvolvido, no caso reserva. Esse ponto Eu não entendi essa reserva parte, aí- não. Ser desenvolvido reserva? Não, esse ponto reserva tá errado, eu não apaguei. Isso deve ser de algum outro texto que eu copiei para fazer esse quadro. Eu vou anotar a página aqui para poder acertar. Mas eu achei meio confuso o segundo parágrafo, que é a parte de revisar a rede. Ao revisar a rede para checar se o caminho crítico apresenta atividades de alto risco ou itens de antecipação longa, É o que seguinte, demandariam eu o não uso. falei ainda o que é o caminho crítico. Isso daí não foi apresentado ainda. O que é o Então, por caminho isso, crítico? beleza. Então eu não tô tão. Não é possível, eu não tô tão doido, não. Para você entender o que a gente está falando é o seguinte: imagina que você tem uma rede com, que nem a gente mostrou, com um monte de processos, um monte de tarefas, e essas tarefas estão interligadas. Algumas dessas tarefas elas são mais longas do que as outras. Se você seguir essas tarefas mais longas dentro de uma rede grande, essas tarefas mais longas elas definem o tempo inteiro do projeto. Porque por elas serem mais longas, você pode até ter outras tarefas mais curtas em volta. Mas aquele caminho é o mais longo a ser feito. Então ele é chamado de caminho crítico. Porque se alguma coisa ali atrasar, se uma tarefa atrasar, todo o processo atrasa, todo o projeto atrasa. Entendeu? Essa é a ideia. Quando a gente fala rede de cronograma, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa rede aqui que eu estou falando, ó. Agora, você imagina que um desses caminhos aqui é um caminho que tem atividades bem demoradas. São as mais demoradas. Por exemplo, HCDE. Essas são atividades mais demoradas. Você não tem como evitar um atraso no projeto se qualquer uma dessas 4 atrasar também. Percebe? Porque elas estão encadeadas e elas são as que duram mais tempo. Então, se uma delas atrasar, o processo inteiro atrasa. O projeto inteiro atrasa. É isso que a gente chama de caminho crítico. Exatamente o caminho formado pelos processos mais longos. Entendi. Agora sim. Beleza. Então, o que está dizendo aqui é que se você tem no caminho crítico atividades de alto risco e que podem ter antecipação longa, que demandariam o uso das reservas do cronograma, então você tem problema com sua análise de rede. Você tem que melhorar a sua rede para que você evite atividades de alto risco dentro do caminho crítico. Mas tem outras técnicas que a gente vai analisar aqui também. Aí, ó, isso daqui devia estar antes daquela lá, né? O método do caminho crítico. Método do caminho crítico. O método do caminho crítico é usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo de cronograma. Receita de como fazer. Essa técnica de análise de rede do cronograma calcula as datas de início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde e término mais tarde de todas as atividades, sem considerar quaisquer limitações de recursos, através da realização de uma análise de caminhos de ida e de volta através da rede do cronograma. Nesse exemplo, o caminho mais longo inclui as atividades A, C e D, e, portanto, a sequência de ACD é o caminho crítico. O caminho crítico é uma sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível do mesmo. O caminho mais longo tem a menor folga total, geralmente 0. As datas resultantes de início e término mais cedo e início e término mais tarde não são necessariamente o cronograma do projeto, mas sim uma indicação dos períodos de tempo dentro dos quais a atividade poderia ser executada. O método do caminho crítico é usado para calcular os caminhos críticos e a quantidade total de folga livre ou de flexibilidade do cronograma nos caminhos lógicos da rede dentro do
modelo de cronograma. Eu já tinha explicado então para vocês o que é o caminho crítico, que é um negócio importante de você determinar quando você monta o seu diagrama de rede no cronograma. E aqui ele está explicando que, se você, no caso desse cronograma simplesinho aqui, o caminho crítico é esse que está mais em negrito aqui, as setas estão mais grossas. Por quê? Porque o de cima ele gasta 5 dias, o de baixo gasta 10. Então, esse é o caminho que, se alguma atividade atrasar, todo o projeto atrasa. Essa atividade de cima aqui, a atividade B, ela pode começar um pouco mais cedo, terminar um pouco mais tarde, ela está mais flexível, porque ela está sendo feita em paralelo com a atividade C, que é muito mais demorada. Espero que vocês tenham entendido o método do caminho crítico. Todos os projetos vão ter o caminho crítico? Oi? Todos os projetos vão ter o caminho crítico? Todo projeto, todo diagrama de rede de cronograma vai ter um caminho crítico sempre. Tá? Todo. Além do método do caminho crítico, vamos à otimização de recursos. Definindo os caminhos críticos, você tem como otimizar os recursos. Otimização de recursos. A otimização de recursos é usada para ajustar as datas de início e término das atividades para que o uso de recursos planejados sejam igual ou menor do que a disponibilidade dos recursos. Aí tem aqui o gráficozinho. Eu vou explicar ele depois. Como fazer? Exemplos de técnicas de otimização de recursos que podem ser usadas para ajustar o modelo do cronograma devido à oferta e à procura de recursos inclui, mas não estão limitados a nivelamento de recursos, uma técnica em que as datas de início e término são ajustadas com base nas restrições dos recursos, com o objetivo de equilibrar a demanda e a oferta de recursos. O nivelamento de recursos pode ser usado quando o recurso compartilhado ou de necessidade crítica só estão disponíveis em certas épocas, ou em quantidades limitadas, ou foram distribuídas demais, tal como quando um recurso foi designado para 2 ou mais atividades durante o mesmo período, ou a necessidade de manter o uso de recurso em um nível constante. O nivelamento de recursos pode muitas vezes causar mudança no caminho crítico original. A folga disponível é usada para o nivelamento dos recursos. Consequentemente, o caminho crítico através do cronograma do projeto pode mudar. Estabilização de recursos. Uma técnica que ajusta as atividades em um modelo de cronograma de tal maneira que os requisitos de recursos do projeto não excedam certos limites predefinidos. Na estabilização de recursos, ao contrário do nivelamento de recursos, o caminho crítico do projeto não é mudado e a data de conclusão não pode ser atrasada. Em outras palavras, as atividades só podem ser atrasadas dentro da sua folga livre e total. A estabilização de recursos pode não ser capaz de otimizar todos os recursos. O que a gente tem aqui é a possibilidade de você otimizar os recursos de acordo quando você enxerga paralelismo entre as atividades. Então, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, a atividade A. Eu vou aumentar mais um pouquinho para vocês enxergarem melhor. A gente tem aqui, a atividade A, que vai ser feita pelo Tom e pela Su, e a atividade B, que vai ser feita pela Su. Já a atividade C vai ser feita pelo Tom, 8 horas. Então, vamos nivelar isso daqui para ficar mais tranquilo. Porque, veja, a Su está sobrecarregada aqui. O Tom certamente vai terminar a parte dele no primeiro dia, porque são 8 horas. A Su vai ter que trabalhar um dia à toa, parada, para depois vir o Tom para fazer isso daqui. Então, você, fazendo nivelamento, você estabelece isso da uma forma correta. Olha como é que ficou aqui, ó. Antes do nivelamento de recursos, você tinha, no primeiro dia, 8 horas para o Tom e 16 para a Su.
e depois 8 horas para o Tom no dia 2. Quando você faz o nivelamento, cada um vai trabalhar 8 horas no primeiro dia, depois a Su vai trabalhar 8 horas no segundo dia, depois o Tom vai trabalhar 8 horas no terceiro dia. Você deixou de sobrecarregar um recurso seu importante, que é a Su. Então, isso tem que ser levado em conta na hora que você estabelece o modelo de rede do cronograma. Definir a carga de trabalho de cada um da equipe, para você não ter esse tipo de situação, a pessoa trabalhando 16 horas seguidas, para poder atender ao cronograma que foi montado. Tá? Então, você fazer otimização de recursos é isso. Você definir as datas de início e término das atividades de forma que você planeja a disponibilidade dos recursos. A Su não vai estar disponível 16 horas seguidas para poder fazer isso daqui. Isso daqui vai dar errado. Então você já monta o cronograma de uma forma mais racional, né? Uma forma mais adequada. Bom, outra técnica, análise do cenário EC. Análise de cenário EC. A análise de cenário EC é o processo de avaliar os cenários a fim de predizer seus efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Receita como fazer. Esta é uma análise da pergunta e se a situação representada pelo cenário X acontecer. Uma análise de rede do cronograma é feita usando o cronograma para computador os diferentes cenários, tal como atrasar a entrega de um componente principal, prolongar as durações específicas de engenharia ou introduzir fatores externos como uma greve ou uma mudança no processo de licenciamento. O resultado da análise de cenário, EC, pode ser usado para avaliar a viabilidade do cronograma do projeto sob condições diferentes e para preparar reservas de cronograma e planos de resposta para resolver o impacto de situações inesperadas. Muito bem. Ou seja, você fazer uma análise do e se tal coisa acontecer? Isso é importante você fazer em qualquer cronograma, né? Simulações. É a 16. A página 53. Simulações. A simulação modela os efeitos combinados de risco individuais do projeto e outras fontes de incerteza para avaliar o seu impacto potencial sobre o cumprimento dos objetivos do projeto. Aí tem o gráfico. Receita. A técnica de simulação mais comum é a análise do Monte Carlo, pela qual os riscos e outras fontes de incerteza são usados para calcular os resultados de cronograma possíveis para o projeto total. A simulação envolve o cálculo de várias durações de pacotes de trabalho com diferentes conjuntos de premissas de atividades, restrições, riscos, questões ou cenários, usando distribuição de probabilidade e outras representações de incerteza. A figura mostra uma distribuição de portabilidade para um projeto com a probabilidade de atingir uma determinada data-alvo, ou seja, data de término do projeto. Neste exemplo, há uma probabilidade de 10% de que o projeto seja concluído até a data-alvo, de 13 de maio, enquanto há uma probabilidade de 90% de conclusão do projeto até o dia 28 de maio. Então você está sempre fazendo simulações para saber quando, se as datas que você colocou no cronograma, se elas têm probabilidade de ser atingidas na data que você realmente colocou lá. Então você fica o tempo todo fazendo essas simulações para conferir se o seu cronograma está correto. E se você detecta que ele não está correto, se ele tem alta probabilidade de estar errado, você vai refazendo o cronograma. O cronograma não é uma coisa que você faz no início e não mexe nele mais, não. Você está constantemente recalculando e reestimando as datas, principalmente através de simulações. E técnica de compressão do cronograma. Compressão do cronograma. As técnicas de compressão de cronograma são usadas para encurtar ou acelerar a duração do cronograma sem reduzir o escopo do projeto, a fim de cumprir as restrições do cronograma, as datas impostas ou outros objetivos do cronograma. Receita de como fazer. Uma técnica útil é a análise de folga negativa. O caminho crítico é aquele com menor folga,
devido à violação de uma restrição ou data imposta. A folga total pode se tornar negativa. Técnicas de compressão de cronograma são comparadas na figura e incluem: compressão, uma técnica usada para encurtar a duração do cronograma para o menor custo incremental mediante a adição de recursos. Exemplos de compressão incluem a aprovação de horas extras, recursos adicionais ou pagamento para acelerar a entrega das atividades no caminho crítico. A compressão funciona somente para as atividades no caminho crítico. Nos casos onde os recursos adicionais encurtaram a duração da atividade, a compressão nem sempre produz uma alternativa viável e pode resultar no maior risco ou custo. Paralelismo, uma técnica de compressão de cronograma em que as atividades ou fases normalmente executadas sequencialmente são executadas paralelamente durante, pelo menos, uma parte da sua duração. O exemplo é a construção da fundação de um prédio antes que todos os desenhos arquitetônicos tenham sido terminados. O paralelismo pode resultar na repetição de trabalho e aumento de risco. O paralelismo funciona somente quando as atividades puderem ser sobrepostas para encurtar a duração do projeto no caminho crítico. Usar antecipações em caso de aceleração do cronograma geralmente aumenta os esforços de coordenação entre as atividades em questão e aumenta o risco para a qualidade. O paralelismo também pode aumentar os custos do projeto. Muito bem, então a gente tem aqui uma situação normal, que é o trabalhador 1 vai trabalhar 5 dias, e aí vai passar para o outro trabalhador, para outra atividade, vai trabalhar mais 5 dias, e o outro trabalhador vai trabalhar mais 5 dias. Como que a gente pode diminuir essa data final aqui? Existem duas possibilidades. A primeira delas é chamada de paralelismo, que é quando você coloca as pessoas para trabalharem mais em menos tempo, ou seja, você coloca atividades em paralelo para serem feitas ao mesmo tempo. Então você vai ter o Zé fazendo o 4 e o 5 aqui, no dia 4 e no dia 5, enquanto que o outro, João, já está começando a atividade dele, no mesmo dia 4, no mesmo dia 5. Isso geralmente tem risco alto de dar problema. Por quê? Porque talvez a atividade 2 dependa da 1 estar terminada, a 3 dependa da 2 estar terminada. Então isso pode causar problema, você começar a atividade sem que a anterior terminou. Há um risco alto de ter problema aqui. Agora, uma outra forma é você fazer a compressão. O que é a compressão? Contrata mais gente. Então aqui, em vez de ter uma pessoa só, você tem duas, então o que demoraria 5 dias vai demorar 3. Aqui contrata mais gente. O que demoraria 5 dias vai demorar só 4 e assim por diante. Qual que é o problema da compressão? O custo é mais alto, porque você está contratando mais mão de obra para fazer a atividade. Mas ambas as duas possibilidades permitem que você diminua o tamanho do cronograma, a data final. A primeira vai terminar lá no dia 15. A segunda vai terminar dia 11 e a terceira no dia 10. O planejamento ágil das grandes entregas é a última técnica que a gente precisa analisar aqui para esse processo. Planejamento ágil de grandes entregas. O planejamento ágil de grandes entregas fornece uma linha do tempo resumido de alto nível no cronograma de grandes entregas, normalmente de 3 a 6 meses, com base nesse roteiro e na visão de produção para evolução. Como fazer? O planejamento de lançamento ágil também determina o número de interações ou sprints de lançamento e permite que o proprietário do produto e a equipe decida quanto precisa ser desenvolvido e quanto tempo vai demorar para ter um produto capaz de ser lançado com base em metas de negócio, dependências e impedimentos. Uma vez que o recurso representa valores para o cliente, a linha do tempo fornece um cronograma do projeto mais facilmente compreensível, uma vez que define qual recurso estará disponível no final da interação, que é exatamente a profundidade de informação que o cliente procura. A figura mostra o relacionamento entre a visão do produto, o roteiro do produto, o planejamento de grandes entregas e o planejamento da interação.
Então, quando você está trabalhando com planejamento ágil, isso significa que você vai ter diversas iterações, ou seja, você vai passar diversas vezes por um mesmo processo. E aí, essa iteração define que você, no lançamento de um software, por exemplo, você vai poder ter várias versões. Observe aqui no nosso diagrama, a gente tem a versão 1, a versão 2, a versão 3 e assim por diante. Isso é planejamento ágil. Por que é planejamento ágil? Porque você rapidamente você consegue ter uma versão funcional para o seu usuário já começar a trabalhar. E aí, para cada versão dessa, você tem um plano de lançamento que depende de várias iterações. E essas iterações vão, cada uma delas, ter um cronograma definido. Esses cronogramas eles são mais resumidos e são compostos por pequenas tarefas, para você conseguir chegar no final de uma interação e conseguir entregar para o usuário alguma coisa que ele já possa trabalhar. Então, o planejamento ágil é baseado em você trabalhar iterativamente, ou seja, através de repetição, em ondas, desenvolvendo e rapidamente vários cronogramas para cada pequena iteração. Não sei se deu para entender, mas a ideia é basicamente essa. Você tem diversos ciclos e cada ciclo desse tem o seu cronograma específico. Terminamos então as técnicas para desenvolver cronograma e qual a saída, a linha de base do cronograma, o cronograma do projeto, que a gente já falou, mas tem 2 documentos aqui, dados do cronograma e calendários do projeto, que a gente ainda não viu. Além das solicitações de mudança e um monte de atualização em documentos. Então, os documentos 58 e 59 vão ser analisados agora. Dados do cronograma? Sim. Essa parte, tá. Os dados do cronograma para o modelo do cronograma do projeto são o conjunto de informações usadas para descrever e controlar o cronograma. Conteúdo do documento. Os dados do cronograma incluem, no mínimo, os marcos e as atividades do cronograma, os atributos das atividades e a documentação de todas as premissas e restrições identificadas. A quantidade de dados adicionais varia de acordo com a área de aplicação. As informações frequentemente fornecidas como detalhes de suporte incluem requisitos de recurso por período de tempo, muitas vezes na forma de um histograma de recurso. Cronogramas alternativos, tais como melhor ou pior caso, não nivelado ou nivelado por recurso, ou com ou sem datas impostas e reservas de cronograma aplicadas. Os dados do cronograma também podem incluir itens como histogramas de recursos, projeções de fluxo de caixa e cronogramas de pedidos e entregas. Ou seja, são dados adicionais aos cronogramas que a gente já definiu o cronograma do projeto. E também tem outro documento chamado de calendário do projeto. Calendário do projeto. O calendário do projeto identifica os dias úteis e os turnos disponíveis para as atividades programadas. Ele distingue os períodos de tempo nos dias ou partes dos dias que estão disponíveis para completar as atividades agendadas, dos períodos de tempo que não estão disponíveis para trabalho. O documento é um modelo de cronograma, pode exigir mais de um calendário do projeto para permitir períodos de trabalho diferentes para algumas atividades para calcular o cronograma do projeto. Os calendários do projeto podem ser atualizados. Atualizados no sentido de que você está o tempo todo acertando o calendário para ter certeza de que você está trabalhando em dias úteis, que as atividades estão programadas nos turnos corretos, as pessoas têm os períodos de tempo corretos para fazer o trabalho. Ou seja, com base no cronograma, aquele cronograma de rede, você monta um calendário com as datas certinhas do que vai ser feito nos próximos meses, até o fim do projeto. Essa é a ideia do calendário do projeto. E aí a gente terminou o processo 6.5, que é desenvolver o cronograma. A gente vai agora para o 6.6. Todos os anteriores eram de planejamento do projeto. Agora o que a gente vai ver é o controle do cronograma. Como que a gente controla o cronograma que foi definido lá atrás,
à medida que a execução do projeto vai acontecendo. Vocês podem observar que para controlar o cronograma eu preciso de muito dado de entrada. E eu vou fazer muitas atualizações também. Controlar o cronograma, então, é o processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças. O principal benefício é que a linha de base do cronograma é mantida ao longo de todo o projeto, ou seja, à medida que você vai controlando, você vai modificando os documentos associados ao cronograma. A gente tem aqui, então, como entrada, a todos os documentos associados ao gerenciamento de tempo, e a saída, vocês podem ver, ó, são todos os documentos que têm a ver com o cronograma, informações de desempenho do trabalho, como é que está indo o desempenho das atividades, previsões do cronograma, solicitações de mudança nos documentos e tudo o resto para baixo aqui é atualizações, ou seja, à medida que você vai fazendo o controle, você vai atualizando todos os documentos, né? E aí, o que a gente utiliza para fazer isso? Algumas análises de dados que a gente vai obtendo do trabalho em si. Algumas dessas análises a gente já viu, duas a gente ainda não viu. Então, vamos falar sobre elas, a técnica de gráfico de evolução regressiva e a análise de desempenho. Gráfico de evolução regressiva, burn down de iteração. Esse gráfico estreia o trabalho que ainda precisa ser concluído na lista de pendências de iteração. É usado para analisar a variação em relação a uma evolução regressiva ideal com base no trabalho comprometido desde o planejamento da iteração. Receita de como fazer. Uma linha de tendência de previsão pode ser usada para prever a provável variação na conclusão da iteração e adotar medidas apropriadas durante o curso da iteração. Uma linha diagonal que representa a evolução regressiva ideal e o trabalho restante real diário é então desenhada. Uma linha de tendência é então calculada para prever a conclusão com base no trabalho restante. A figura é um exemplo gráfico de evolução regressiva de iteração. Com a figura fica fácil de entender o que está sendo feito aqui. Essa linha tracejada com bolinhas é o trabalho restante ideal. Então, ao longo dos dias, os dias vão passando, o que falta para ser feito vai caindo. Aqui, ó, o trabalho restante. O número de, vamos dizer que seja linhas de código isso daqui. O número de linhas de código que falta para ser feito vai caindo. Quando chegar a zero, o número de linhas que precisa ser feito é porque o trabalho terminou. E aí, esse é o projetado, essa linha com as bolinhas. A linha com os quadradinhos é o trabalho restante real, é o que vai sendo medido dia a dia, no acompanhamento, no controle. E essa linha de quadradinhos real, ela nos dá uma previsão, que é a linha pontilhada. A linha pontilhada, vocês podem ver, que indica que o término vai acontecer 2 dias depois do previsto. Isso é gráfico de evolução regressiva de iteração. Muito simples, né, de fazer, mas que você precisa ter os dados, recolher os dados para poder fazer as previsões. Além disso, a outra técnica é a análise de desempenho. Análise de desempenho. As análises de desempenho medem, comparam e analisam o desempenho do cronograma, comparando com as linhas de base do mesmo, como datas reais de início e término, percentuais completos e durações restantes do trabalho em andamento. Ou seja, é a análise mais simples que você faz. Você compara aquilo que foi previsto no seu cronograma original, compara com as medições reais que você está coletando ao longo do trabalho, e esses percentuais de quanto já foi completo e quanto falta para fazer vão sendo analisados e você vai podendo atualizar o seu cronograma ao longo de todo o projeto. E aí você tem, então, como saídas as informações de desempenho de trabalho, as previsões de cronograma e todas as atualizações necessárias. E a gente acaba de terminar a parte de gerenciamento de cronograma. Alguma coisa a dizer? Vocês têm alguma coisa a dizer para mim sobre gerenciamento de cronograma?
dia 16. E eu vou apresentar para vocês, então, a atividade de hoje. A atividade de hoje é um questionário a respeito das nossas duas últimas aulas. O gerenciamento de integração e o gerenciamento de escopo. Então, vocês têm... Aqui não tem uma data limite, mas eu sugiro para que vocês utilizem o tempo que a gente ainda tem, até as 10h30, para poder fazer esse questionário. Tá certo? Alguma pergunta? Esse questionário ele tem tempo, sim? Não. Eu consegui entrar e sair nele ou não? Você pode entrar e sair. Eu acredito, inclusive, você pode responder as perguntas aos poucos. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que dá para ir respondendo as perguntas aos poucos. Tá? Mas acho que não são muitas, não. Eu acho que são só 4 perguntas. Deve ser 2 de um e 2 de outro. Entendi. Então, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Fica aberto aqui, tá? Bom, fiquem por aqui, então. Qualquer coisa é só me chamar, tá?